Bom, vamos dar início à nossa reunião. Antecipadamente, eu queria agradecer a todos, dado o tempo que foi marcada a reunião de segunda para quarta-feira, mas era importante que nós tivéssemos essa reunião. Eu vou fazer, como sempre, uma avaliação da condição de recepção das informações da videoconferência, começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Giovanni aqui pelo ONS Recife. Chefe. Bom dia a todos. Tony e a equipe toda aqui reunida. O comandante é a Marinha, comandante Heron. Comandante, se você pudesse falar para ver se está com a conexão boa. Marinha. Porque nós não estamos ouvindo vocês. É melhor aí estar tentando isso. Comandante, a gente está com um problema de não estar ouvindo vocês, viu? Bom, comitê, temos duas conexões do comitê. 3 conexões do comitê. Então, Marcel, se você pudesse se apresentar. Ótimo. Marcel, vice-presidente do Comitê de São Francisco. Existem mais 2 conexões, Marcel, do comitê, que é o Delan, normalmente, e tem uma terceira. Depois, se essas pessoas quiserem se identificar, era importante. Nós estamos também com a presença do Ministério Público Federal de Arapiraca, Manuel. Doutor Manuel, podia só ver se a conexão está boa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Manuel, Procurador da República em Arapiraca. Ok, obrigado. Ficou bem. A Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui da Agência Peixe Vivo Belo Horizonte, Tiago e a diretora Ana Cristina. Obrigado. E o Nilo Coelho. Projeto de Irrigação Nilo Coelho. Bom dia, Joaquim, Amauri, o presidente Lóio e Humberto, o operador. Bom dia a todos. Ok, agora a Marinha, comandante Heron, se pudesse testar agora, eu acho que a gente... Bom dia a todos, comandante Heron e comandante Eduardo. Tá, ok, estamos ouvindo bem, tá? É só porque vocês vão ser importantes no processo, era importante. E também temos a Codevas, que é o distrito da Codevas. Bom dia, Cláudio Baltazar, aqui da terceira superintendência da Codevas. E temos a Semar Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe e Napoleão da DESO. Ok. Essas são as pessoas que estão conectadas. Doutor Joaquim, Bahia também está conectada. Tá certo. É porque você hoje está disfarçado de XT5000. E aí eu não enxergo você direito. Mas tudo bem, Bahia. Obrigado pela presença, tá? Que está aparecendo para mim XT5000, aí eu estava querendo exatamente saber quem era XT5000. Então, o objetivo dessa nossa reunião é aprofundar a discussão sobre a possibilidade de aumento na vazão liberada pelos reservatórios de Xingó e, consequentemente, de Sobradinho, para atendimento a algumas demandas que foram colocadas para a CHESF. Embora todos tenham já conhecimento do material que já foi entregue previamente, eu vou primeiro passar a palavra à chefe, mas esclarecendo uma coisa que eu acho que é fundamental para todos. Nós não estamos discutindo a realização da procissão. A realização da procissão é um acontecimento que é feito há 130 e tantos anos, 134 anos, de forma autônoma. O que nós estamos discutindo aqui é a possibilidade do aumento das vazões dos reservatórios, além dos limites recomendados, que foram daquela ordem de 550 metros cúbicos segundo, para
aumentar a segurança na navegação durante a procissão. Então, é isso que nós estamos discutindo hoje. Então, eu inicialmente gostaria de colocar a Chesse para... aqui sim, colocar as pessoas que estão aqui na mesa, né, que assistindo aqui a videoconferência aqui, começando pela Codevasf. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro da Codevasf. Márcio Nóbrega da ANA. Bruna Craveiro da ANA. Ana Paula da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Diego, ANA. Antônio Augusto, ANA. Então, Chesse, se você pudesse historiar o pedido e as coisas que aconteceram na sequência, inclusive aquele cálculo que vocês fizeram de vazão necessária, tudo mais. Então, se vocês pudessem, nessa parte inicial da reunião, historiar os pedidos, né? Por favor. Ok, Joaquim. Bom dia a todos. Como acontece regularmente, no começo do ano, a Chesse sempre é demandada pelas prefeituras de Penedo e Propriá para, nos últimos anos, por conta da baixa hidrologicidade, elevarmos um pouco a vazão do rio, geralmente para o patamar médio dos 1.300 metros cúbicos por segundo, fim viabilizar as procissões de Bom Jesus do Navegantes. Então, a Chesse recebeu esse ano já os 2 ofícios, fez um encaminhamento já da solicitação de Penedo, que está prevista agora para o dia 14 de janeiro. Esse pedido foi encaminhado para a ANA, os órgãos competentes, o ofício que chegou da Prefeitura, e também fizemos um contato lá com o posto fluvial de Penedo, o Capitão Bonfim, solicitando as informações das condições mínimas de navegabilidade para o evento. Então, de posse da resposta da Marinha, a Chesse, tomando como referência o patamar praticado ano passado, onde o evento aconteceu com sucesso, sem nenhum registro de anormalidade, fizemos uma simulação onde seria necessário a elevação para 1.700 metros cúbicos por segundo entre as 4 horas do dia 4 horas do dia 12 até as 4 horas do dia 13, para poder viabilizar, segundo a simulação da gente aqui, uma vazão lá em Propriá em torno de 1.300 metros cúbicos por segundo. Ok? Após a reunião da segunda-feira, diante das considerações que foram feitas e das necessidades de aprofundamento de algumas informações, saímos com 2 ofícios, solicitando tanto a Prefeitura quanto a Marinha que se fizessem presentes a esse momento, para que pudesse ser discutido a viabilidade de elevação desse patamar ou não, para atender ao evento. Ok, Joaquim? Ok. Marinha, você podia explicar um pouco o papel da Marinha no processo e fixação de condições de navegação, por favor? Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, retirar um entendido que houve, né? Quando foi solicitado ao Capitão Bonfim lá as condições para navegabilidade, ele apresentou os parâmetros que são previstos para fazer a navegação segura. Esses parâmetros são parâmetros ideais de navegação, não são parâmetros mínimos, como foi dito aí, né? O ideal para fazer a navegação, nas mesmas condições que foi realizada no ano passado, seria da elevação que foi apresentada em centímetros. Porém, a Marinha, ela diz quais são esses parâmetros, mas se esses parâmetros não forem atendidos, é uma solicitação da Marinha, da Prefeitura de Penedo. A Marinha acompanha a procissão e garante que tem as condições de segurança. Caso não sejam atendidas essas condições de segurança ideais, a procissão ela não será interrompida, impeditivo para que tenha a procissão. Então, essa procissão irá acontecer de uma maneira mais restrita. Então, com embarcações com calado menor, com o cortejo com a largura menor e o trajeto sendo feito
outra forma, em um local onde possa ser feita a navegação. Então, foi conversado isso aqui com o capitão Bonfim. Caso não haja possibilidade, a procissão vai ocorrer de qualquer forma. Então, vai ocorrer dentro do canal, sem aproximação muito das margens e com curvas mais seguras e o cortejo mais... Então, ele já está preparado para fazer essa procissão. Eles escolheram um horário em que haverá uma afluência das condições da maré, então vai ser feito na maré alta. Então, a elevação não é um impeditivo para a ocorrência da procissão. Caso ela não possa ser feita, a procissão irá ocorrer de qualquer forma. Caso seja feito qualquer tipo de elevação, que não os 90, mas, por exemplo, 30 centímetros, será benéfico para o que ele vai fazer no momento da realização da procissão. Então, a Marinha está a acompanhar as condições de segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana. Caso não tenha as condições ideais, será feita uma restrição de trajeto, de condições de embarcação e do tipo de embarcação que vai ser realizar a procissão. Ok, muito obrigado. Deu para orientar bem. Eu vou pedir, então, eu vou fazer uma rodada de opinião das pessoas em relação, então, ao que foi ouvido e lamentar a falta dos ofícios que foram encaminhados, e principalmente Alagoas, né, que tem um peso importante na decisão. Bom, Sergipe, que vocês, por conta de que depois, na sequência, vem um outro pedido, né, que é a questão de propriar, e que o que for adotado hoje vai ter um rebatimento importante na de propriar. Então, o que é que vocês entendem como a avaliação de vocês da situação, né? Sergipe. Olha só, Joaquim, nós somos favoráveis, né, que dentro do possível se libere uma vazão que permita que tanto a procissão de Penedo como a de propriar aconteçam, né? Pela tradição religiosa, pelo valor cultural. A nossa preocupação é que a liberação dessa vazão, como ela vai se dar num espaço curto de tempo, que a população ribeirinha seja avisada, né, para não acontecer o que aconteceu no último final de semana. Naturalmente tem que se avaliar que vazão será essa, entende? Porque pelo que foi dito na última segunda-feira, para você atingir um calado de 90 centímetros em Penedo, você teria que liberar 1.700 metros cúbicos por segundo. De fato, será necessário liberar tudo isso, né? Não podia ter a necessidade de uma cota intermediária aí, para que não fosse necessário liberar essa vazão toda em decorrência dessa crise hídrica que permanece. Mas com relação a essa perspectiva de você aumentar a vazão para que possa permitir, de uma forma ou de outra, a navegação dessas embarcações nessas duas tradicionais procissões, nós somos favoráveis. Ok. O comitê, eu não sei se, Anivaldo, que você chegou, você quer comandar, porque tem várias pessoas do comitê também conectadas. Se você pudesse comandar a fala do comitê, seria importante. Bem, Joaquim, não tenho muito a acrescentar do que eu já falei na reunião anterior. Eu acredito que são manifestações importantes, né? Pode ser considerado um evento de usuários da água e, como eu disse, é evidente que um critério de justiça para todos os usuários deve ser aplicado. A navegação é um uso da água. Então, praticamente, ela já desapareceu em função da crise hídrica. E quando tem uma ou outra exceção, eu acho que deve ser atendida. Então, o que eu ponderei naquela é o mesmo que aí colocou aí. Ou seja, se há possibilidade de uma vazão intermediária entre 550 e 1.700. Se não há possibilidade, eu volto a reiterar que
o comitê é favorável ao atendimento dessas demandas. Evidentemente que caberá, então, a ANA e o operador nacional que opera o reservatório e de posse de todos os dados, verificar se em um único evento e um único dia isso vai comprometer todo o ano de 2018. Não acredito, portanto, somos favoráveis ao atendimento das duas demandas. Obrigado. Não sei se você quer que outras pessoas ou Marcel, se você também quiser se posicionar, é isso que eu estou dizendo. Não, tudo bem. Se o Marcel quiser dizer alguma coisa, ele é da região. É isso que eu estou dizendo. É por isso que eu passei para você comandar o processo. Ok, tudo bem. Mais uma vez, bom dia, Joaquim, a todos. Realmente, fazendo o que o Anivaldo falou, é extremamente importante essa liberação para a festa do Bom Jesus, porque é uma festa que é uma festa extremamente tradicional, que movimenta todo o Baixo São Francisco, tanto a festa de Penedo quanto a festa de Propriá, e ela vem diminuindo o seu percurso por conta exatamente das diminuições das vazões. E se nós não tivermos esse incremento na vazão, claro que a festa vai acontecer, a procissão, mas vai acontecer em um tamanho extremamente menor e desproporcional ao que acontece todos os anos na festa do Bom Jesus dos Navegantes, que são muitas embarcações que sobem rio acima e descem para acompanhar a procissão. São mais de 100 embarcações menores, embarcações maiores, que fazem todo um percurso no fluvial no Rio São Francisco. Então, o atendimento a essa demanda, eu tive ontem com o prefeito, ontem à noite, e também tive com o capitão Bonfim. Claro, ele falou dessa questão do se for liberado vai acontecer e se não vai acontecer. Isso nós estamos cientes, mas a grandiosidade e a representatividade da cultura e da fé do povo ribeirinho, acho que isso deve ser mantido e é extremamente importante isso para nós. Ok. É importante essa posição de vocês. Eu não sei se a agência Peixe Vivo gostaria de falar, comentar alguma coisa. Agência? Aqui nesse momento não. Obrigado. Ok. Bom, eu vou passar a Codevasf, que também está aqui presente, e que também tem um conhecimento do Rio como poucos têm. Então, se a Codevasf pudesse comentar um pouco. Bom dia a todos novamente. Olhando unicamente pela ótica da Codevasf, nós somos contrários a essa liberação, né, por motivos relativamente óbvios, por conta de toda a insegurança do período chuvoso, que ainda estamos, né, não temos essa segurança, essa precisão de como será o período chuvoso para a recuperação dos reservatórios. Pela insegurança das nossas captações, eu não falo só para irrigação, mas até para consumo humano da Bahia e de Pernambuco, enfim, que captam a partir do lago de Sobradinho, inclusive. Enfim, eu falo isso até abrir um pouco com o coração meu partido, porque eu sou penedense, né? Eu sou da região, nasci em Penedo, e eu sei que é uma situação importante para o povo de lá, para a região, mas é como a Marinha especificou também, né? Que é uma fala, inclusive, bastante importante e fundamental. A segurança será mantida, assim, infelizmente não será nos mesmos moldes que antigamente. O tipo de embarcação, o trajeto, o cortejo, né, a largura do cortejo, mas se mantendo uma segurança e se garantindo que haverá sim a procissão, né, acho que não seria razoável, pelo menos da ótica da Codevasf, fazer essa liberação. Inclusive, falando, ainda pegando um gancho também com relação à fala do comitê, que não deixa de ser um uso, claro, a navegação é um uso no rio, mas todos os usuários têm suas restrições, né? Já visto o dia do rio. Todo mundo está tendo, a irrigação está tendo sua restrição, enfim, e a própria navegação precisa também ser um pouco restringida, né, em função da crise hídrica. Ratifico, então, que a Codevasf se posiciona contrária a essa liberação. Ok. Bom,
A Chess, eu gostaria que comentasse agora a posição da Chess, porque durante os 50 anos da Chess, quantos anos a Chess tem? 70. 70 anos da Chess, ó, diminuindo o Chess. Então, 70 anos da Chess, vocês comandaram o processo. Então, qual é a visão de vocês do assunto? Não aquela de dizer assim, eu vou cumprir o que vocês mandam. Me diga isso não, por favor. Essa era a resposta que já estava pronta, viu, Joaquim? Joaquim, pela Chess, o que foi colocado na reunião de segunda-feira pela própria diretoria, que a gente acredita que a procissão vai acontecer de qualquer forma, né? Agora, historicamente, aí vai ser o primeiro ano, efetivamente, onde não vai ser atendida essa elevação. Então, como operador aí da bacia, eu não posso fugir dessa resposta que você mesmo já sabe, né? Nós estaremos aqui para atender o que for determinado pelo grupo e iremos, se for autorizado, evidenciar todos os esforços para atender a demanda e, se não for autorizado, iremos também acompanhar e torcer para que a procissão aconteça da melhor forma possível, como já foi conversado com a Marinha e como já foi dito aqui por alguns dos participantes, né? Sinto também que a Prefeitura de Penedo não tenha participado, que seria uma importante entrada aí. Eu lembro que ano passado a própria Ana chegou a fazer contatos com a Arquidiocese e com a Prefeitura sobre a questão dessa importância do evento. Mas, como operador do reservatório aí, a gente fica aguardando a decisão do grupo. Ok. Eu vou passar a palavra para o demais, mas eu vou fazer algumas correções da fala da chefe. A primeira, que a Ana não determinou os 550. A Ana recomenda os 550 como vazão mínima. Se ela determinasse que a vazão teria de ser 550 sempre, o evento de sábado não teria acontecido sem autorização da Ana. Então, você tem que ser coerente no que você fala. Se vocês fizeram a operação de sábado, aumentando a vazão para geração do sistema elétrico por necessidade, tá certo? Então, vocês precisam, na sua fala, você precisava de autorização da Ana. Então, você tem que ser coerente com o que você fez sábado. Você tem autonomia como chefe de fazer essa operação, tá certo? E depois se explicar como vai se explicar da operação de sábado. Então, é só para correção, porque senão você estaria me dizendo que quando você fosse abrir reservatórios acima de 550 para atendimento do setor elétrico, você teria que ter também minha autorização, tá? Bom, é só uma correção. Joaquim, só nesse ponto especificamente, eu não cheguei a falar aqui nem momento dos 550, eu falei em relação ao atendimento de seguir o que está estabelecido do uso dos usuários múltiplos, e essa questão de elevação de forma emergencial para atender a demanda elétrica, ela está prevista nos processos, né? Então, assim, não estou citando aqui, direcionando a responsabilidade para a Ana exclusivamente, e nem cheguei a falar em nenhum momento aqui em relação aos 550. Estou falando em relação à operação programada, de forma discutida previamente, ela sempre acontece da forma que está sendo determinada. Situações emergenciais, elas estão previstas e a Chess busca atender aqueles patamares de variações que estão estabelecidos, ok? Então, só fazendo um pouco também... Ok, mas para não ficar claro assim que qualquer alteração de 550 precisa de autorização da Ana. Você sabe que tem para garantia de navegação, porque tem lá uma salvaguarda que a Chess tem que entrar em entendimento com a Marinha para garantir a navegação. Está lá na resolução também isso. A salvaguarda da vida humana. Então você olhou a resolução na parte que lhe interessava. Na segunda parte da resolução tem isso. Também que tenha da salvaguarda da vida humana. Então, a gente não vamos discutir agora, mas só para dar esse registro... Não vamos discutir, mas assim, eu me permito discordar um pouco da sua visão, porque em nenhum momento a Chess descumpriu o que está estabelecido na resolução, não. Os contatos com a Marinha foram feitos, foram encaminhados para conhecimento de todos aí, respeitando exatamente o que está estabelecido na resolução. Então, da parte da Chess não houve e nem está havendo nenhum descumprimento de resolução.
eu estou dizendo só que vocês tirem autonomia também para fazer alguma medida adicional, como vocês fizeram em todos os anos anteriores. O único ano que foi pedido autorização foi o ano passado. No ano de 2013 não foi pedido, no 2014 não foi pedido, no ano de 2015 não foi pedido, no ano de 2016 não foi pedido. Tá? Bom, vamos para frente. Eu queria Nilo Coelho agora, se pudesse falar. Joaquim, mais uma vez, bom dia a todos os participantes. Nós somos contrários pelo ponto de vista que, segundo a ANA, a outorga d'água que a ANA tem conhecimento é da ordem de 319 metros cúbicos d'água por segundo. Para a irrigação, se eu não estou enganado, que eu não fui buscar estoque de material, que a ANA já falou, salvo engano, são de 219 metros cúbicos d'água por segundo para a outorga d'água para irrigar em torno de 250 mil hectares. Se eu multiplicar por 3.600 e por 24 horas, me dá um volume diário de 18.921.600 metros cúbicos d'água por dia. Para elevar de 550 para 1.700, um acréscimo de 1.150 metros cúbicos d'água por segundo, durante 24 horas, vai me dar um valor de 99.360.000 metros cúbicos. Isso equivale a 5,25 dias do rio. Esse fato em si só não justifica, em hipótese nenhuma, liberar essa água para essa procissão em detrimento de equivaler a 5 dias do dia do rio que nós deixamos de irrigar em torno de 250 mil hectares em uma atividade econômica. Daí também que nós pedimos uma mudança de dia do rio e não fomos autorizados. Agora mesmo, nós estamos com um problema localizado. Ontem faltou energia numa estação de bombeamento do Nilo Coelho e o pessoal ficou durante 18 horas sem irrigar. Quando chegou hoje, esse pessoal dessa estação de bomba queria irrigar e o Nilo Coelho disse, não posso, porque hoje é o dia do rio, não posso irrigar, a ANA não permite, estou proibido de irrigar. Eu não pude compensar ontem um grupo que ficou sem água. Domingo, irrigou segunda, não irrigou terça, eu não posso liberar hoje, só vai liberar amanhã. E o pessoal que a maioria dessa estação é uva. E tem um prejuízo quando você passa, basicamente, passar 48 horas sem água para irrigar uva. Somente depende da fase que a uva esteja. Em detrimento de tudo isso, tá certo, e outras coisas mais que ele podia aqui mencionar, o Nilo Coelho se posiciona totalmente contrário a essa liberação. Assim como também foi dito pelo pessoal da Marinha, que ela vai acontecer em um porte menor. Só vai entrar no rio aquela embarcação que esteja em condição de entrar por causa do calado, por causa da profundidade do rio. Vai ser um evento de menor porte para o pessoal que vai estar dentro d'água. Mas com certeza o pessoal que vai ficar fora vai acompanhar a procissão fora. Dessa maneira o Nilo Coelho se posiciona contra essa solicitação. Por enquanto, obrigado. Doutor Manuel, se o senhor pudesse comentar agora a visão de vocês do processo. O Ministério Público, ele está aqui hoje mais para acompanhar e não recomendar nenhum tipo de postura. A gente tem uma visão a respeito do assunto e queria ponderar algumas questões com vocês, mas acredita que esse fórum já está bem amadurecido as tomadas de decisão aqui têm sido feitas de uma forma muito sensata, né, com discussão de todos os pontos prós e contra, e então a gente está mesmo para acompanhar, verificar essa tomada de decisão, mas eu gostaria assim, de fazer algumas ponderações. Primeiro que, até na qualidade do Ministério Público, a gente tem essa atribuição de zelar por essas manifestações culturais, que elas têm uma importância muito grande, inclusive até para a preservação do rio. Isso é uma ligação, né, que se cria das comunidades com o rio, e essa manifestação cultural é uma das mais antigas no Rio São Francisco. A gente acredita que, na medida do possível, a gente deve tentar zelar, né, por ela. E, por outro lado, a gente tem ciência da crise hídrica, a gente tem que ponderar os direitos envolvidos na questão, né, e não só das pessoas que pretendem fazer essa manifestação cultural e religiosa. Então, de fato, são ponderações de interesse, né, que estão envolvidas aqui.
E o que a gente chama atenção até pela fala do Comando da Marinha, no sentido de que a manifestação vai ocorrer de uma forma ou de outra, a gente pondera que se ela vai ocorrer de uma forma muito restrita, já em decorrência do volume de água que corre no rio hoje, a gente não haveria então a necessidade de atendimento integral da demanda, né? Porque se qualquer aumento, eu acho que já vai ser importante aí no sentido tanto da segurança e do volume também da própria procissão, né? Para também não descaracterizar por completo o evento, né? Assim, eu gostaria, eu sei que essa reunião específica ela não é para tratar disso, que seria tratado, fui informado que na segunda-feira trataria dessas questões, mas eu gostaria até de saber se não haveria o risco de mais uma falha no caso de abrir comportas, já que tem visto o que ocorreu recentemente, se não haveria nenhum risco nessa elevação do rio, do volume de água do rio, um risco de uma nova falha que causasse um transtorno maior, se a Chesse puder dar esse esclarecimento. Então é isso, o Ministério Público está aqui mais para acompanhar, pondera essa questão, que talvez o atendimento parcial seria uma solução, né, média aí entre os interesses envolvidos. Tá certo? Obrigado e aguardo a pronunciamento da Chesse. Bom, veja bem, eu vou ponderar algumas coisas. Eu vou só perguntar, a ONS quer se manifestar? Guilherme. Joaquim, o INS opera a vacina do São Francisco para os usos múltiplos. Então, o que for decidido aqui nesse fórum, a gente fará a operação pertinente. Ok. Bom, eu queria só ponderar algumas coisas e propor um encaminhamento. A primeira ponderação, eu vou apresentar 2 slides, tá? E só para mostrar os argumentos que eu vou usar em relação às coisas. Primeiro, a situação hoje do São Francisco, né? O ano passado, nessa mesma data, nós estávamos com 17%. Hoje, Sobradinho está na faixa dos 11%. Quer dizer, nós estamos abaixo do nível relativo. Mas o segundo gráfico é mais explicativo sobre isso. Esse é o caminho que a trajetória do sistema equivalente percorreu o ano passado, tá? Então, os anos anteriores. Se vocês olharem, nós iniciamos o ano com o segundo pior armazenamento do sistema equivalente. Lembrando que o pior é aquele ano de 2016, que teve aquela famosa chuva de janeiro, que fez com que o sistema tivesse um comportamento favorável, no sentido de ter uma subida rápida e ele fica em cima dos outros 2 anos. O ano passado, nós estávamos com um sistema difícil, nós não tínhamos o dia do Rio ainda, porque ainda era possível o sistema, nas nossas avaliações, baixando a vazão, ser possível chegar ainda dentro do volume útil. Praticávamos 700 metros cúbicos por segundo, tá certo? Então mudou o contexto. Nós tivemos um ano muito difícil do ano 2017, que foi o pior ano da sequência do histórico. As previsões dos órgãos de meteorologia não são favoráveis, no sentido de que nenhum deles ainda, e naquelas previsões trimestrais, indicou chuvas acima da média, e chuvas acima da média é que poderia começar a haver um comportamento de recuperação dos reservatórios. Isso não aconteceu ainda, tá certo? Mas tem um fato novo. Esse é o lado que nós temos que analisar. Tem um outro fato. Recentemente, a agência discutiu com todos os agentes
estados, ONS, comitê, todo mundo, uma nova resolução. E a nova resolução, ela não está em vigor por uma questão de que o sistema ainda não atingiu um nível de conforto que permitisse o cumprimento dela integral, da sua integralidade. Mas na resolução tem alguns parâmetros que são emblemáticos. É que a vazão mínima que nós vamos praticar no São Francisco é do entorno de 700 metros cúbicos segundo nas piores situações. Então, essa vai ser a vazão que, por exemplo, se tiver uma próxima procissão, essa vai ser a vazão autorizada de prática, que é a vazão dos 700 metros cúbicos segundo, no sentido de que a mínima, se tivéssemos hoje numa seca, na bacia, essa seria a vazão, o patamar mínimo que a vazão seria garantido na nova resolução, se ela tivesse em vigor hoje. Então, a minha discussão é no sentido de trazer o número de 700 metros cúbicos segundo como vazão mínima que seria garantida, que foi compactado, compactuado entre todos nós como a garantia do sistema. Então, eu não vejo a agência, ela decidiu essa questão do 550, não hoje, decidiu em novembro, que quando promoveu, que disse que a recomendação dela é que o sistema não estava em condições continuadas de liberação de valores superiores a esse de 550. Então, eu colocaria em discussão o número de 700 metros cúbicos segundo, e agora eu gostaria de um posicionamento um pouco mais claro de cada um, do desconforto que seria praticar 700 metros cúbicos segundo. Fazendo uma conta rápida, significa 7 vezes menos água do que foi pedido. 7 vezes menos água. Tá certo? Então, é um número que você pensar vai ser o número que nós vamos ter que garantir no futuro em qualquer condição para o São Francisco. Essa foi a nossa grande missão que nós fizemos naquela resolução de garantir um número que estabilizasse o São Francisco, mesmo nas piores crises. E esse foi o número 700 metros cúbicos segundo. Então, eu gostaria, que as pessoas comentassem sobre isso, se há desconforto na prática dos 700 metros cúbicos segundo de vazão mínima, que está lá na resolução, Ana, que não está em prática, por conta ainda de não termos atingido todas as condições adequadas para a sua implementação. Então, vamos começar aí por Sergipe. Joaquim, olha só, a gente tem sempre que correlacionar a vazão com a elevação do nível. 700 metros cúbicos segundo representa que elevação do nível em Penedo? Porque talvez seja tão insignificante que isso não vai favorecer, em hipótese alguma, uma amplitude da procissão. Então, acho que era bom que tivesse essa correlação. Então, vamos pedir, inicialmente a Chess para comentar. Chess. Joaquim, lá, essa simulação a gente não tem aqui, agora nesse momento. Essa elevação lá em Penedo, ela, considerando as influências da maré, em relação a essa questão do valor que estava proposto, 1.700, a gente iria ver no Rio, lá em Penedo, em torno de 1.300. Se for feita uma relação direta aí, se a gente somente soltar esses 700, não vai haver uma elevação muito significativa, não. Agora, em cima de sentimento aqui, não tem a simulação pronta aqui para fazer essa referência de 700 lá em Penedo, nesse momento não. Tente ver quanto estava olhando, é só olhar um pouco
a vazão em janeiro do ano passado, quando nós estávamos praticando 700. Não é difícil olhar. Quando a gente estava soltando 700 lá, quanto é que representava em Propriar e quanto representava em Penedo e tentar ver isso. Eu vou verificar aqui quanto estava porque nós praticamos 700 durante um longo tempo. É um dado bem conhecido de vocês, a vazão de 700 metros cúbicos por segundo, que a gente praticou durante muito tempo. Bom, conceitualmente você tem razão. Se também não for significativo, não tem, mas seria um esforço que estaria se fazendo num fórum de múltiplos usuários para tentar um entendimento com um número que não seja cabalístico, tá certo? O que eu estou querendo colocar, que o que o Ailton está falando, ele tem uma lógica, mas a lógica também da garantia da vazão mínima que a resolução propõe também tem uma lógica formal, legal, que era que no futuro nós vamos garantir os 700 metros cúbicos por segundo em todas as condições. Então, esse é o número. Se aumenta pouco ou se aumenta muito é uma outra discussão, mas essa é a garantia que vai ser dada ao sistema no futuro, tá? Bom, eu gostaria então, Anivaldo, diga, por favor. Eu vou ter que me ausentar. Eu sei que você tem que viajar, por isso que eu queria passar para você, tá? Veja bem, eu quero novamente informar o seguinte. Desde 2013 nós temos essa situação crítica. Em todos os anos, esses pulsos para atendimento específico dessas manifestações foram feitos e o volume nunca chegou ao volume morto. Não foram esses eventos que, evidentemente, conduziram a qualquer situação de descontrole total. Ao contrário, foi possível acomodar essa questão. Volto a dizer que a navegabilidade é um uso, sim. Então, quero contestar o que a Chess coloca, de que a Codevasf, desculpe a Chess, a Codevasf, de que a navegação também tem que dar sua cota de sacrifício. Eu não sei, se seguramente esse representante da Codevasf não tem acompanhado a navegação, praticamente desapareceu, sobretudo no Baixo São Francisco. No próprio submédio de São Francisco, empresas faliram, como a Icoforte, que era a maior empresa de navegação, tentou utilizar a questão dos pulsos, mas nem assim foi possível, pela lentidão que o próprio pulso, embora suficiente, mas pela lentidão não justificava do ponto de vista do custo-benefício a operação de grandes transportes de carga e por isso desapareceu também. Então a navegação tem sido, sob todos os aspectos, talvez o uso mais sacrificado junto com a pesca artesanal. Então, o que nós estamos tratando aqui é de uso múltiplo. Não vamos estabelecer aqui uma concorrência entre usos. O comitê volta a insistir que tem que ter critérios de justiça, os sacrifícios têm que ser iguais, os riscos também. Então, é quase uma exceção você pedir um pulso para a navegação e para atender também outro uso, que é o uso do ponto de vista das necessidades culturais, afetivas da população ribeirinha. Então, o comitê volta a insistir que, evidentemente, não serão esses dois cursos que vão comprometer, em 2018, evidentemente, a política de gerenciamento. Foi feito em 2013 para cá, foi atendido de todos os anos. Por que não agora? Evidentemente, eu acho que vou sair daqui sem estar muito convencido, porque falou-se muito, mas essa questão teria que ser resolvida, evidentemente, pelos operadores que têm experiência do reservatório, mas eu estou vendo que o ONS aí simplesmente se coloca na seguinte posição: o que for decidido eu cumpro. Eu acho que teria o ONS muito condições, evidentemente, por sua experiência, junto com a chefe, de concretamente dizer que não dá para fazer os dois cursos, evidentemente, sem comprometer a estratégia e tal. Porque nós fizemos recentemente para atender a uma situação do setor elétrico. Fizemos agora, na sexta-feira, tudo bem, eu sei que o sistema é complexo, ainda vai ser explicado e tal, e que o sistema pode apresentar questões emergenciais, é uma complexidade muito grande e todos entendem isso. Se for necessário, tem que fazer. Mas, evidentemente, que eu não saio convencido de que não se possa
fazer esse atendimento. E lembro que na não vigência ainda das regras que foram evidentemente pactuadas, eu lembro que a vazão mínima ainda é 1.300. E por que não praticar 1.300? Enfim, entre 1.550 e 1.700, sempre se praticou com 1.300. Entendeu? 2 cursos de 1.300. Enfim, essa é a opinião do comitê, né? Eu me despeço reiterando que, para finalizar, atendimento a esses usos múltiplos é importante para estabelecer um mínimo de harmonia, evidentemente, entre os usos múltiplos. É uma coisa complexa mesmo. Quem está montando, evidentemente, tem uma opinião de quem está ajusando. Mas é preciso estabelecer um bom senso de fazer o atendimento equilibrado dessas coisas, até para manter esse laço de solidariedade. Portanto, nós, como representamos, evidentemente, no universo de todos os usos múltiplos, consideramos razoável, a menos que argumentos de ordem técnica, evidentemente, nos digam aqui concretamente que, se praticarem esses 2 cursos, nós vamos ter em 2018 uma situação absolutamente crítica que vai nos levar a chegar ao volume morto e Sobradinho. Eu acho que isso, evidentemente, não é a situação, não é o caso, e não acredito que isso vai comprometer a estratégia de 2018, por mais complicada que ela seja. Bom, deixo aqui o nosso vice-presidente Maciel para ficar acompanhando, e é claro que nós respeitamos também todo o contexto das opiniões, mas é importante que cada um dê a sua opinião e, evidentemente, assuma o seu pensamento, para que a Agência Nacional, do alto das suas competências, possa finalmente bater o martelo. Muito obrigado. Estou um pouco apressado, desculpe não poder acompanhar, mas o Maciel vai ficar aí. Bom dia a todos e até segunda-feira. Obrigado. Ok, isso é importante, o posicionamento. Eu vou passar a Codevasf de novo, eu vou fazer uma rodada de novo sobre o como está. Então, Codevasf, se você pudesse, e comente os 700 e comente esse tipo de coisa que a gente falou. Olha, Joaquim, eu só queria fazer só um parêntese, né? Porque eu não disse que a navegação não estaria sendo sacrificada também, né? Claro que, baixando o nível do rio, todos os usuários são sacrificados. O que eu disse foi que existem todos os motivos para cada uso ter suas razões para que se aumente o nível, para que se faça uma exceção, para que se deixe de cumprir uma certa restrição, e que a navegação também entra nesse rol, né? Ele tem os seus apelos para que façam uma exceção, né? Mas que nem sempre é possível atender. Já vista todo o que eu falei, de insegurança, de imprecisão do período chuvoso, etc. Bom, mas com relação aos 700, né? Mas repetir o que já falaram, assim, a fala da Chess, né? Se não representar uma grande diferença, né? Se não tiver algo significativo no regime do Rio, não sei se seria razoável. Mas também eu queria só fazer uma pequena ponderação, inclusive eu gostaria da posição da própria Marinha, porque também tá parecendo, desculpe também a impressão, porque eu volto a repetir, eu sou penedense e conheço a região, tá parecendo que o Rio vai estar um filete lá hoje. É como se não fosse impossível ter uma procissão que também seja, não digo pujante, uma procissão como antigamente, mas como se fosse algo vergonhoso, com 3 ou 4 barcos, que não tivesse a própria balsa, que não tivesse uma festa, de fato, como o próprio nome está dizendo, né? Não me parece que, mesmo que continuando com os 550, a procissão se realize como se fosse algo pífio, né? Isso não é o meu sentimento, isso não foi o que aconteceu as condições do Rio não me mostram isso, né? Mas a Marinha que precisa, a Marinha que restringindo, né, estabelecendo as condições de segurança, como que ficaria essa procissão, né? Nível de amplitude e de magnitude dela, né? Ok. Bom, vamos na sequência aí.
olhar. Eu não sei, Marcel, se você. Eu sei que o Anivaldo falou, mas eu acho que você poderia, pela sua convivência, também comentar um pouco sobre isso, tá? Eu gostaria sim, Joaquim, inclusive falando sobre o que o meu amigo penedense aí também da Codevasf falou. Imagine só uma procissão. Aconteceu domingo passado a procissão do Bom Jesus dos Navegantes de Neópolis. E ela não veio para Penedo até, tradicionalmente, todo o percurso do Bairro Vermelho, por conta das condições de vazão. Ela só veio até certo trecho. E a procissão do Bom Jesus dos Navegantes de Neópolis não tem comparação de forma alguma com relação à de Penedo, que é a maior festa do Bairro São Francisco tradicional, e também com Propriar. Então, o número de embarcações são enormes, são duas balsas, são embarcações de um calado bem maior com a navegação. Imagine só toda uma população de 100 mil fiéis que acompanha a procissão, que ficam nos diversos percursos da cidade, acompanhando o trecho da procissão. Ela não vai acontecer, mas não vai fazer o percurso, por exemplo, até o Bairro Vermelho, como fazia que é o bairro tradicional de pescadores, onde o pessoal se acumula para acompanhar por terra a procissão fluvial. Então, se não tiver essa elevação, realmente vai ficar difícil, inclusive para a própria Marinha, ter todo um controle, porque o pessoal já está vindo. O pessoal de outros municípios sempre se programam e vem com embarcações maiores para acompanhar essa procissão. E se não tiver esse incremento, não vai acontecer. E colocando tudo aquilo que o Anivaldo falou, esse pedido também é um pedido também da navegabilidade, porque nós temos muitos problemas de navegação aqui no Baixo São Francisco, como o Anivaldo falou, inclusive de travessia, Penedo de Neópolis, que nesse momento está acontecendo uma dragagem no rio, uma dragagem emergencial, para poder facilitar essa navegabilidade Penedo Neópolis da balsa, de travessia normal. Imagine de acompanhar a procissão. Então, eu reforço mais uma vez a minha opinião do atendimento, sim, não vai comprometer o ano de 2018, mesmo na situação crítica que nós estamos, com certeza não vai ter comprometimento, e nós temos que observar também pela questão da população, da cultura, da fé do povo ribeirinho, que todos os anos vem aqui olhar para o Velho Chico e pedir ao Bom Jesus que também melhore as condições do Velho Chico. Então, as condições atuais não são boas, e se for para manter, eu também sou mesmo... 700, não, infelizmente, não vai ter melhoria nenhuma aqui. Claro que seria o menos que nós pudéssemos atender, seria o bom, mas 700 não tem condições. Ok. Nilo Coelho. Joaquim, observando o que foi falado, essa posição de 700 que está na resolução que vai ser assinada para o futuro, é quando existem as condições naturais para isto. No momento não está em 700 porque a natureza presente reduz para 550 e por isso está sendo praticado. De 700, acho que vai dar a posição final, mas eu acredito que vai aumentar mais de 12 ou 14 centímetros, porque já foi dito lá atrás que quando para cada 50 metros de água por segundo que sairia de efluente de Xingó, é em torno de 9, 10, 12 centímetros, depende do local do trecho que o rio esteja passando. Esse de 700 há um incremento de 150, que matematicamente vai dar 13 milhões de metros cúbicos, que se botar para esta agora e para a outra do dia 28, vai equivaler a 25 milhões, 26 milhões, que vai ser basicamente um dia do rio. Então, matematicamente, como esse rapaz de Penedo falou aí, da representante do Marcel, ele disse que realmente 700 não vai resolver. E a Marinha já disse, vai ter a procissão, agora vai ter só com o número de embarcações que se adequem a passar no canal que decalado, ponto. Então, eu acredito que o ONS também falou que está para praticar, mas o ONS é o órgão técnico que
ouvindo o CEMADEM de previsão, o ONS projeta o futuro. E ele já se posicionou o quê? Para a gente chegar com aquela curva de segurança e com aqueles percentuais de curva mínima para o São Francisco, para Três Marias, para Sobradinho, Itaparica e Xingó e Companhia Limitada, para 2018, que não está nada favorável. Então seria manter aquela posição que foi tomada lá atrás, do ano passado, que até 30 de abril de 2018, a gente vai ficar praticamente uns 550, a não ser que tenha outro susto. Outra coisa que eu queria comentar também é que se porventura sair esses 700, como o senhor falou, doutor Joaquim, é que rezamos para não acontecer o que aconteceu no passado. Fechou a comporta, liberou outro conjunto de produção de energia. Quando veio fechar, para desligar um conjunto de produção de energia, para fechar a comporta, deu aquele problema. Oxalá, se for fazer os 700, o que aconteceu a semana passada, que não aconteça outro destravamento da comporta e venha a acontecer o que aconteceu. Então, de um modo geral, essa é a minha posição, é que continua, diante desses números e desses demais argumentos, o Nilo Coelho se posiciona contra. Sou religioso, todos nós aqui somos religiosos, entendemos essa posição muito bem, mas quando não pode fazer por mar ou por água do rio, se vai fazer por terra, e vai fazer resumido pela água. Muito obrigado pela nossa participação. Ok. Eu vou passar ao ONS, dada a provocação que foi feita aí pelo comitê, se você queria complementar alguma coisa. Parte inicial, você não estava na parte inicial, mas o Guilhom chegou e disse que o que ficar decidido, decide. Joaquim? Eu não sei se é legal esse tipo de posicionamento, porque vai levar a uma discussão sobre as aberturas que vocês tiverem que fazer no futuro para geração de energia elétrica, quando for necessário também, né? Então. Joaquim, evidentemente que tem todo um contexto, digamos assim, de natureza religiosa, de natureza, eu diria, de atendimento aos usos múltiplos. Se formos analisar friamente, eu acho que o número calculado foi 0,3. Não é isso? O gasto que você teria e o rebatimento em Sobradinho. O que foi posto na segunda-feira era uma alternativa talvez intermediária. Você propôs, pela ANA, alguma coisa da ordem de 700. Então, se estava previsto um pico, da ordem, eu acho que foi 1.800, se eu salvo engano, por que não a gente ficar com uma alternativa que levasse a uma redução da ordem de 0,20 em Sobradinho, ou qualquer coisa da ordem de 1.400, 1.300? Eu acho que seria uma alternativa que viria atender ou minorar, digamos assim, os aspectos lá na profissão, sabe? Eu acho que a gente poderia, sabe, Joaquim? Se não for 1.300, que seja 1.100, e a Chesse, juntamente aí com a capitania, ela visse os rebatimentos e visse os ganhos que um nível intermediário poderia proporcionar. Ou seja, a gente ficaria, digamos assim, com uma operação intermediária aí. Essa é a proposta que eu teria para colocar aí para análise de todos. Bom, doutor Joaquim, Bahia. Bahia, por favor, você como uma pessoa que está a montante, então pode colocar isso, porque o próprio governo da Bahia, através de um órgão lá da Secretaria de Pesca, pediu para a gente abrir água para piscicultura comercial. Bom, veja só, bom dia a todos. Primeiro, sobre essa liberação de água que a Bahia Pesca solicitou,
ela não foi para o mar, né? Ela ficou entre uma barragem e outra, Retira e Taparica. Realmente houve essa. A Bahia, uma repetida aqui que a gente vem chamando a atenção, é o estado que pode, o único estado que pode opinar com isenção de tendência por ter São Francisco a montante e a jusante, e na borda principalmente do Lago de Sobradinho. Então, quando se fala em povo ribeirinho, acho que quem mais tem povo ribeirinho ao longo do rio é a Bahia. Então, veja só, fazendo análise do que já foi colocado aí. A procissão vai ocorrer independentemente de ser liberada a água ou não. A segurança dos participantes, a salvaguarda da vida humana, será tratada pela Marinha. A Marinha vai definir o calado das embarcações que poderão navegar para garantir a segurança. A situação dos reservatórios não é confortável. O gráfico, inclusive, mostrou aí que nós estamos iniciando esse período com um dos índices mais baixos, certo? Dessa forma, a nossa posição em consonância com a da Codevasf e com a do distrito de Nilo Coelho, Distrito de Irrigação Nilo Coelho, que nós temos que levar em consideração também que essa água vai fazer falta para a produção, e a produção representa empregos, representa alimentação, garantia de segurança. Nós somos contrários a essa liberação. Ok. Joaquim? Sim, por favor, Marcelo. Eu só queria eu queria acompanhar a proposta do Giovanni do OMS e propor também um patamar de 1.300, não 1.700 como estava previsto, nem também 700, mas 1.300, para poder melhorar as condições de navegabilidade e a gente ter uma condições melhor. Queria propor isso. Okay. Bom, doutor Manuel, você ouviu algumas ponderações, não sei se quer intervir de novo, se não, fique à vontade. Obrigado, Joaquim. Só destacar, mais uma vez, a preocupação do Ministério Público assim, de atender, ao menos parcialmente, esse pedido, para que não haja uma descaracterização, para que não seja também, de fato, é bem provável que haja discussão de que os usos múltiplos não estão sendo respeitados, né, principalmente em razão do evento de sexta-feira, né, que houve um incremento na vazão para um atendimento emergencial do setor energético. Então, eu acredito que desculpe um pouco o conhecimento técnico do assunto, mas eu acredito que o aumento da vazão também vai gerar um incremento, pelo menos um aproveitamento dessa água para geração de energia. Não sei se estaria correto. Mas, então, o Ministério Público, assim, opina, né, pelo atendimento parcial. Acho interessante esse patamar que foi colocado, né, que de 1.300, eu acho que seria um patamar médio aí, entre o que foi pedido e o que está sendo praticado, mais ou menos. Então, eu acho que a gente daria um sinal também para a população de que essa vazão do rio ela não está sendo imposta, né, e unicamente para defesa das demandas do setor energético, que eu tenho certeza que não é o que tem acontecido. A gente passa por uma crise hídrica e é uma demanda bem particular, bem pontual, um período específico, acontece uma vez por ano, e tem uma adesão muito grande essa manifestação cultural. Então, assim que o Ministério Público se manifesta. Ok. Joaquim, eu pedia mais um minuto só para observar por um minuto só. Sim. É que quando se propôs o ONS 1.300, há um aumento de 750, que vai equivaler a 64 milhões e 800 mil metros cúbicos, que dividido por 18, um volume da concessão toda do Rio São Francisco para irrigação, vai equivaler a 3,42%. 3,42 dias do rio. Mas vão ser dois eventos. Esse evento de agora e o outro próximo. Se repetir para o próximo evento essa mesma condição de 1.300, nós estamos falando de 6,8 dias do rio para atender a duas procissões. Qualquer valor que saia do atual 550 sempre tem impacto, porque vão ser dois eventos, são dois eventos.
Eu só queria lembrar nesse aspecto. O pessoal da Bahia falou muito bem aí que é dessa maneira que a gente entende, tá certo? Então, é um evento, não, são 2. A considerar 2 vezes, portanto. Obrigado. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar, chefe? Ô Joaquim, só em cima dos questionamentos que foram feitos, ano passado, lá em Propriá, a leitura é de 750 metros cúbicos por segundo, com o Xingó saltando 700 e a gente estava tendo um incremental de 50 metros cúbicos por segundo, certo? E visando contribuir aí com a discussão, como foi proposto aí pelo ONS, a gente fez uma simulação aqui rápida, aqui, grosseira, variando um vertimento lá em Xingó, uma vazão lá defluente de Xingó de entre 24 e 30 horas de 900 metros cúbicos por segundo, a gente teria uma previsão de chegada lá em Penedo em torno de 700 metros cúbicos por segundo. E essa vazão de entre 24 e 30 horas de 1.300 metros cúbicos por segundo, a gente teria, chegando lá em Penedo, em torno de 1.000 metros cúbicos por segundo, tá certo? Esse foi o impacto. E respondendo ao questionamento aí que foi feito pelo Ministério Público e enfatizado aí pelo Nilo Coelho, a CHESF já se manifestou informando que foram feitos bloqueios adicionais. Então, o problema evidenciado no sábado, não existe a possibilidade dele que ele venha a ser repetido, ok? Bom, veja qual é a dificuldade. Qual é a dificuldade, principalmente a minha? A direção da ANA, em novembro, tomou uma posição, tá certo? Uma posição de estabelecer, com base em todos os elementos que ela tinha disponível à época, que não mudaram ou até pioraram, uma vazão mínima recomendada de 550, tá certo? Essa foi a posição como direção da ANA, publicada e respaldada por notas técnicas e tudo mais. Claro que era uma vazão continuada, não tinha eventos disso. O que está levando a discussão aqui? A discussão aqui está levando para 2 situações que são muito importantes de serem colocadas. É que não vai ter muita margem de manobra futura, tá certo? Para nenhum pedido adicional de nenhum setor. Seja irrigação, seja mineração, seja todos os setores outros envolvidos, por conta dessa mesma fala que foi dada aqui, tá certo? Da necessidade de controle do rio, dos reservatórios e tudo mais. Então, geração de energia elétrica. Então, essa reunião, embora lateralmente tenha falado isso, e se os estudos indicarem necessidade de fazer reduções adicionais, inclusive com o aumento do dia do rio, vai ser feito, né? Em função dessas discussões que aqui foram colocadas, que a segurança para abastecimento humano é a prioridade sempre, em qualquer situação. Então, fica desconfortável para a agência, num momento como esse, tomar decisão que não sejam consensadas em reuniões como essa e que não haja uma perspectiva de bom entendimento. A agência tentou, ao limite, trazer, marcando reunião extraordinária, tentando trazer o diálogo. Não havendo a posição de que cada um fixa no seu patamar, vai ser desconfortável a agência alterar uma decisão da própria direção da ANA anterior a ela, que disse que a recomendação dela é 550. Então, a agência não vai fazer nenhuma recomendação, nem de aumento, nem de manter o 550. Ela simplesmente, a posição da agência, cumpra-se a resolução, onde estabelece uma vazão mínima e a necessidade seja avaliada pelos agentes responsáveis pelos licenciamentos dos empreendimentos. Então, essa é a posição
que vou levar para a minha direção, mas não tenho eu, ao meu nível, assim, sem uma boa vontade e um consenso externado por todos, com algumas restrições de estados, de órgãos gestores de estado, no sentido de abrir exceção ao que foi determinado pela resolução da agência de recomendação. Então, a agência não pode fazer dupla recomendação em cima de posições não consensadas. Teria que ter um embasamento técnico, fazer notas técnicas, fazer outras coisas que justificasse ela a mudar a posição dela, né? Bom, então nós temos um precedente. Essa foi uma tentativa de conciliação que foi feita e posso dizer para vocês com toda clareza, a nossa posição futura vai ser de um pouco mais de cumprimento efetivo das nossas resoluções, né? Então, essa é a consequência de uma decisão como essa, de não ter uma visão de usos múltiplos, de que tem outros setores que são envolvidos, a bacia como um todo. Esse é o desconforto que eu sinto em tomar decisões, com cada um radicalizando na sua posição intransigência em termos de não tentar uma conciliação. Mas tudo bem, essa é a vida vai ensinando a gente que nem sempre é possível fazer. Alguém queria comentar e vamos partir para o encerramento da reunião. Marinha. Joaquim, você falou em radicalização, é a maioria do Nilo Coelho. Não houve radicalização, nós temos um posicionamento dentro do que tudo foi falado até então, como também o Estado da Bahia falou nesse sentido. A ANA é um órgão que é a agência que trabalha em harmonizar todos os usuários múltiplos, tem essa função por lei e está fazendo muito bem, tá certo? Mas o ONS, quando faz as projeções com base nas perspectivas demandadas do SEMADEM, ela funciona como um órgão técnico e mostrando as possibilidades futuras, tá certo? Agora, a ANA está com a incumbência, infelizmente, de tomar a decisão. Como você pediu um respaldo de quem participa como usuários múltiplos do sistema, nós nos posicionamos, não estamos radicalizando, tá certo? Queremos que, da agora por diante, como até então já esteve, que tenhamos a condição e a capacidade de ouvir as previsões, aceitar as projeções do ONS como verdadeiras, que elas são verdadeiras, as posições que o ONS tem mostrado para a ANA, para de consenso a gente chegar a essa posição. Nós não estamos em 550 de graça não, porque se tivesse 700, a situação seria muito pior. Veja que lá atrás já foi pensado também numa vazão de 512, 513, para chegarmos a um nível. E graças a Deus, ao longo do decorrer, foi evoluindo fatos novos que chegamos a quase 2% em Sobradinho e Três Marias, baixou um pouco do previsto. Então é dessa maneira. É um assunto complexo? Mas tantos órgãos participando, tantos técnicos participando, chega a esse bom termo, tá certo? De chegarmos a uma conclusão que, na nossa visão, sair para liberar 6, 7 dias do Rio com 2 eventos dessa natureza a 1.700, não é prudente do nosso ponto de vista. Porém, o senhor que está gerenciando a ANA com os outros organismos que vai agora levar para as decisões finais. Mas nós não radicalizamos nada, apenas levantamos pontos de vista de comparações. É dessa maneira que entendemos o nosso posicionamento. Obrigado. Anteriormente. Vamos para frente. Marinha. Bem, Joaquim, enquanto estava ocorrendo aqui a reunião, eu fiz outra ligação lá para o Bonfim e justamente porque eu não tinha conhecimento desse evento que aconteceu em Neópolis anterior. Mas pelo que ele me informou lá, esse evento de Neópolis aconteceu justamente porque ocorreu a procissão no horário da maré baixa. Percorrer lá no local próximo lá porque a procissão foi escolhida para fazer nesse horário da maré baixa, para atender lá a diocese lá de Neópolis. A Marinha já tomou algumas medidas para melhorar as condições para essa próxima procissão, que vai ser feita na maré alta. Somente é que a elevação da maré, ela não atende lá no
aumento da cota do rio não é tão linear. Ele sobe na foz do rio, mas não aumenta na mesma proporção lá na cidade de Penedo. Então, essa elevação que ele pediu de 90 centímetros, não, seria ideal, mas uma elevação de qualquer 30 centímetros atenderia a melhoria nas condições para fazer essa procissão. Então, se a SCHESP pudesse recalcular qual seria esse gasto com uma elevação de 30 centímetros, diria qual seria essa vazão que atenderia essa elevação de 30 a 40 centímetros, poderia cair dentro dos mil que foi da vazão de 1.000 que foi sugerida pelo Maciel, e também poderia atender lá ao Giovanni lá o 2% em vez dos 3%. Então poderia ser uma coisa que em conjunto pudesse atender tanto o outro. O 0,2% que foi o Giovanni lá do ONS de Recife. Então, a Marinha diz que são 30 centímetros, Maciel 1.000 de vazão e o 0,2% Giovanni. De repente, num consenso, a gente chega num valor calculado pela SCHESP que não vai influenciar tanto lá, que não vai também reduzir muito lá para o nível de Sobradinho e não vai afetar também, não vai interferir muito lá com o SEMA e com o Coelho. Ok. Alguém gostaria mais de comentar? Chefe, você não tem os números de aumento... Porque você falou em 900, os 700 você não falou. Porque nas contas que a gente tem, de alguma maneira, se você olha a curva-chave, por exemplo, eu sei que tem uma propagação, não sei como se comporta, mas olhando a curva-chave lá de Impropriar, eu não sei como rebate lá em Penedo, mas Impropriar aumenta 20 e poucos centímetros se você passar para 700. Na minha conta, na minha curva aqui de chave, aumenta entre 700 e 550, aumenta 28 centímetros. Na minha curva-chave. Eu não sei como rebate para frente. Pronto. Realmente, assim, a dificuldade lá de Penedo, como a Marinha mesmo colocou, a gente não tem como precisar em nível de elevação, tá certo? Por conta da influência da maré. O que a gente pode assegurar é a questão vamos dizer assim, da vazão que estará lá de forma mais precisa, da vazão que estará lá em Propriar, fazendo essas elevações que eu citei aqui, soltando 30 horas de 90 metros cúbicos por segundo, a gente estaria vendo 700, que a sua conta aí está, vamos dizer, alinhada, a gente teria essa elevação lá em Propriar, tá certo? Esse em torno desses 0,3 lá em Propriar, agora 0,2 lá em Propriar. Agora em Penedo a gente não consegue fazer essa estimativa de elevação de nível, de cota. Ok. Em Penedo eu sei que tem uma influência, não em Penedo em si, mas tem a influência da maré, que talvez se configure como um elemento mais importante até do que aumento de vazão, né? Então, a boa coordenação da questão da maré lá, ela possa refletir numa melhoria, talvez, ou menos problema, né? Bom, então, chefe, de alguma maneira, como vocês sabem, a situação ficou dessa maneira, a agência fica impossibilitada de fazer uma recomendação consensada, né? E vocês têm a vazão mínima, que é a vazão garantida, que está na resolução, e havendo um fato novo, vocês analisam e veem. Mas a agência não vai fazer nenhuma recomendação sobre o assunto. Tá? Então, essa é a posição da agência, por não ter... A sala não conseguiu fazer um consenso entre todos que pudesse levar a um bom entendimento, né? A chefe, vocês mesmo não se posicionaram, o ONS, como entidade, disse que vai fazer cumprir o que quer, que a gente quer, okay. e nós vamos fazer isso que temos que seguir. Agora, confesso que isso vai trazer um embaraço grande, por exemplo, para a reunião de segunda-feira. Mas vamos para frente. Joaquim,
Giovanni. Sim, Giovanni. Evidentemente que Guilhom colocou uma posição correta do ONS. E nós, como participantes desse colegiado, dessa reunião, fizemos uma proposta que, reitero, ela é exequível e não afetará de sobremaneira armazenamentos em quaisquer dos reservatórios do sistema. 0,2. Eu digo para você também, eu entendo essa mesma coisa, mas... eu estou colocando... Não, é porque evidentemente que o que ficar decidido, aí reitero a fala do Guilhom, o ONS como operador, ele pratica o que é determinado em termos de atendimento de usos múltiplos. Então, nesta mesa, se não se chega a um consenso, não é porque o ONS afirmou anteriormente de que o ONS, pelo contrário, colocou uma proposta que entende que é exequível. Se não chega a um denominador comum, paciência. Eu concordo com você. Aí tem os ônus e os bônus de quem não chega a um consenso. É só para ficar claro que a posição, por exemplo, do distrito, que diz que o ONS é que é contra, ela está equivocada. Não. Em momento nenhum, o ONS disse em estudos que foram elaborados sobre a operação do sistema que isso iria comprometer a segurança hídrica do sistema para atendimento das metas nossas de fim de ano. Em momento nenhum, o ONS apresentou isso. Então, é uma interpretação do distrito de irrigação. Não, e eu reitero aqui que as análises, os estudos efetuados pelo ONS, a partir de determinado período, ele só é válido em tese, ele tem uma garantia, você sabe que o Rio São Francisco ele tem 15 dias de translado de onda, em tese você tem um modelo que ele garante com um certo acerto 15 dias à frente. A partir de um mês, aí são estudos probabilísticos, então pode acontecer de tudo. Então, aí eu reitero agora, 0,2% de armazenamento em Sobradinho não estará comprometendo em nada a operação do sistema a nível energético e qualquer coisa que o valha. Okay. É boa a sua posição, porque fica registrado um contraponto a uma informação que o ONS tinha dito que o sistema estava em risco com 0,2%. Mas vamos para frente. Sim, por favor, Ailton. Olha só, esse posicionamento do ONS através do Giovanni, eu acho que... Só uma parte, eu não coloquei que tinha comprometimento com 0,2, não. Pelo contrário. Não existe comprometimento em níveis de armazenamento 0,2%. Não existe, não. É isso que eu entendi também, sempre. Vamos, Ailton, por favor. Então, foi justamente isso que eu entendi também. Quer dizer, esse posicionamento aí do ONS através do Giovanni, assim, nos deixa um pouco mais tranquilo com relação à liberação desse pulso de vazão em torno de 1.300 metros cúbicos por segundo. E como o doutor Manuel bem frisou, esse pulso vai favorecer não só o calado para a navegação das duas procissões, como também a permitir que haja um aumento na geração de energia. Isso também tem que se levar em consideração. Assim, buscar consenso, unanimidade, numa situação como a que estamos vivendo atualmente, isso é quase impossível. E como já foi dito, toda unanimidade é burra. Então, há de se buscar o consenso em cima do que está sendo colocado, e eu acho que tanto a Ana, junto aí com essa colocação do ONS, perfeitamente pode decidir isso e autorizar, juntamente com a Chesse, para que esse pulso de vazão possa ser praticado. Em torno de 1.100, 1.300 metros cúbicos por segundo, para que possa ser atendido as duas procissões. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Joaquim, a Chesse novamente em cima dos questionamentos que foram feitos aí. A nossa avaliação aqui, uma posição mais reavaliada aqui, discutida com o pessoal, já que você colocou que a gente não se posicionou, a gente acompanha, vamos dizer assim, o pensamento do ONS, tá certo?
esse pulso aí de entre 24 e 30 horas em algo em torno entre 900 e 1.300 aí, não viria a comprometer aí a questão do reflexo lá em Sobradinho, que seria em torno de 0,15, 0,20, é o que foi colocado, tá certo? Então, a gente, e pela entrada que a Marinha colocou, que é uma elevação seria favorável à realização do evento, a gente se coloca aqui favorável a essa elevação aí em torno de entre 900 e 1.300, para que a gente possa ver uma vazão lá em Propriá, perto dos 1.000 metros cúbicos por segundo. Bom, o que eu quero dizer, a gente tenta ao limite, tá certo? Tentar um entendimento no sentido de que no futuro, por exemplo, vai haver necessidade de algum momento de ter alguma discussão sobre aumento do dia do rio, essas outras coisas vão acontecer e vai prevalecer aquele critério determinístico de vazão. Quer dizer, então, tudo bem. Então, vamos para essa discussão. Só para dizer que se nossa resolução tivesse em vigor, a vazão estaria na faixa entre 700 e 900 metros cúbicos por segundo. E essa discussão não existiria. Seria 700 a 900 metros cúbicos por segundo, a critério da agência fixar. Então, esse é o patamar. Tá? Nem é 1.300, nem 1.100, mas 900 como limite. Era 700 a 900, era o limite nessa faixa de reservação que nós estamos hoje. Né? Então, eu sei que eu concordo com a Ailton que não necessariamente precisa de unanimidade, mas eu volto a insistir. As posições de dizer que o sistema, e principalmente a interpretação que o sistema vai ter queda de segurança significativa por conta das procissões, eu acho que foi uma posição equivocada, que não vai levar a uma conciliação futura quando as pessoas quiserem utilizar, por exemplo, o volume morto de Sobradinho. O futuro vai dizer isso. Então, vamos também usar o volume morto de Sobradinho para atender a todos os usos. Então, isso vai abrir várias brechas para o futuro, essas posições de conciliação, porque o Baixo São Francisco agora vai se sentir também com toda clareza e justiça compelida a pedir mais água do São Francisco e usar volume morto de Sobradinho, que é uma reserva estratégica que existe, né? Então, com todos os prejuízos que isso vai ocasionar no futuro, tá? Bom, então, tentei ao meu limite, não tenho a condição de fixar autonomamente isso sem um consenso, tá certo? E, infelizmente, não foi possível conciliar. Minha posição era tentar levar aos números da nova resolução ANA, que vai vigorar futuramente, que não está implementada hoje, porque se fosse implementada hoje, não era 700 a 900 um dia, era todos os dias do ano, todos os dias do ano. Então tem uma repercussão diferente de adotado em um único dia ou em 2 dias. Por isso que a resolução não está em vigor, tá certo? Mas o espírito da nova resolução de fixar valores entre 700 e 900 para 1 ou 2 dias do rio era um espírito muito conciliador, porque refletia a condição futura que a bacia vai ter que se ajustar a ela. Ela não está em condição hoje de praticar 700 a 900 todos os dias do ano, mas 1 ou 2 dias em relação a 365 dias era possível fazer essa conciliação. Bom, Marciel, eu vou dar a chance de você, como comitê, fechar a reunião e, infelizmente, ao meu nível, não tenho condição de tomar uma decisão com restrição, principalmente do Estado da Bahia. Por favor. Eu fiquei atento às observações. Claro que a maioria não foi consenso, mas a maioria propôs os 1.300, pela leitura que eu fiz, por entender que
tanto atenderia as duas questões, também não teria prejuízos futuro para a questão do setor elétrico e também para o próprio volume dos reservatórios. Eu ainda torço que as instituições aí presentes pudessem rever essa situação, porque eu acho que vai ter um prejuízo muito complicado a não realização da forma original, que 134 anos existe essa procissão, no formato que se foi diminuindo pelas questões das acomodações, do próprio restrição do Rio, e assim, a nossa posição enquanto comitê ainda é de propor que as outras instituições revejam a sua proposta e que nós pudéssemos fechar nos 1.300 para o atendimento a esses usos múltiplos, e que é uma vez por ano. Claro que são duas procissões, mas é cada uma vez por ano. Só fixar, Marcel, para de orientar, a proposta da gente é que fosse seguida o que está na nova resolução. Então, na nova resolução, o limite seria de 900, tá? Então, porque para não ter números cabalísticos de 1.300, não. É o que vai ser, o que já foi estudado, o que foi visto que era possível, o número que a gente viu que era possível praticar em condições como essa, no futuro vai ser entre 700 e 900. Então, essa era a proposta da ANA, para dizer que a ANA também não fez nenhum tipo de proposta, tá? Tá, então a proposta do 900, então seria interessante, porque não seria 700, 900 já melhoraria as condições de navegabilidade no Rio. Vamos para frente. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, Bahia, doutor Joaquim, Bahia. Tem Sergipe e tem Bahia, mas Sergipe... Joaquim, eu concordo com o que foi colocado no Maciel, já que foi colocado o limite máximo com essa nova resolução 900 metros por segundo. Ele veio para o histórico, junto com a Chess, o ano passado, qual foi a vazão que foi liberada na época dessas procissões. Como a vazão do dia a dia é da faixa de 700... Foi 1.600, só para você saber, foi 1.600. Tudo bem. Trabalhar com a vazão de 700, hoje nós tomamos uma vazão de 550. Eu acho que seria um bom senso essa vazão de 900 metros por segundo. Bom, vamos dar oportunidade. Bahia. Sim, doutor Jorge, só para comentar aí a colocação que foi feita pelo ANS e pela Chess em relação ao impacto que vai causar em Sobradinho na redução de 0,2% ou 0,3% do volume útil. E eu gostaria de dizer o seguinte: quem sabe exatamente o impacto que causa 0,2% ou 0,3% somos nós aqui na Bahia. Não é tão simples, não. Qualquer redução que tenha impacta, sim, nos 230 mil habitantes que moram na margem do Lago de Sobradinho e que se abastecem dessa água. E o abastecimento humano, junto com a dessedentação animal, são usos prioritários. Então temos que lembrar disso, impacta sim, e isso pode vir, como foi colocado pelo senhor mesmo, a haver a necessidade de utilizar o volume morto, que é outra coisa também que a gente não deve permitir ou chegar a esse ponto em 2018. Alguém mais gostaria de comentar? Ô Joaquim, só em relação ao que você comentou, o que a gente está falando de respeitar os 900 que você falou mesmo, só que por ser um pulso só, né, um evento pontual, aí para que a gente pudesse ver os 900 lá em Propriá, teria que soltar essas 30 horas aí de 1.300, por isso que surgiu o número de 1.300, ok? Ok. Bom, sim, por favor, doutor Manuel. O grupo está bem perto de um consenso, porque a gente está falando uns em metros cúbicos por segundo, outro em volume do reservatório, e outros centímetros de profundidade do rio, né? Mas esses 900 parece que atenderia também
a esse incremento de navegabilidade por mais ou menos cerca de 30 centímetros, pelo que eu entendi, né? E estaria dentro do patamar dos 0,2% de reservatório. Então, eu acho interessante, talvez, tentar fechar esse consenso de fato nesses 900 metros cúbicos por segundo. Eu acho que a Marinha quer falar, não sei. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom, você vê, a agência, como eu estou dizendo, chega ao limite dela de propor, no caso do São Francisco, aí, a regra que estaria valendo da nova resolução, quer dizer, para não estar aí nenhum número que eu não pudesse ter base técnica para poder defendê-lo. A base técnica que eu tenho para defender no futuro vai ser que essa discussão levava aos mesmos patamares que a agência está recomendando para todos os dias do ano no futuro. Todos os dias do ano no futuro vão ser de 700 a 900. O que, como nós não podemos hoje, a agência, recomendar esse patamar de 700 a 900 todos os dias do ano, a resolução nova não está em vigor. Por isso que está em 550. Mas essa era a proposta da ANA, de antecipar esses limites para essas duas procissões, no sentido de ter uma base que não fosse um número de 1.300, 1.500, ou o número que fosse discutido, mas os números tirados da nova resolução que está publicada, que só não entrou em vigor em função que essa discussão vai levar no futuro, por exemplo, ao pessoal do Nilo Coelho questionar os 900, e não vai ter discussão sobre 900 no futuro, não vai ter discussão sobre 700 no futuro, porque esse é o patamar mínimo recomendado na resolução, e não vai vir essa conversa de adoçar água do mar. Essa conversa não vai existir mais aqui em função de números que estão sendo colocados, tá? Bom, então, eu infelizmente eu não tenho esse poder de, com uma espécie de não consenso, principalmente entre os órgãos gestores, de promover esse entendimento. Mas eu fico frustrado de a gente sair de uma reunião como essa, onde tinha tudo para ter um bom entendimento em relação a entender a bacia como um complexo que é quantidade, qualidade, sociocultura, todos os aspectos que envolvem uma bacia como unidade de planejamento. Essa é a minha frustração nesse momento, tá? Bom. Joaquim, é a Mauri, novamente. Sim, a Mauri. Quanto ao aspecto de amanhã ter uma resolução de 700, 900, com certeza vai ser embasada em dados técnicos que a ANA vai receber. Essa resolução já tem, ela não foi publicada, ela não está em vigor apenas por um detalhe, é que a agência vai ter que publicar um comunicado dizendo que ela entrou em vigor. Ela está publicada no Diário Oficial, se você quiser eu posso dar a página do Diário Oficial que ela está publicada já hoje. Tudo bem, Joaquim, eu estou dizendo a você que ela está em 558 porque não tem água. Se amanhã ela for assinada, for publicada e for sendo aplicada, e a ANA ordenar para liberar 700 ou 900, e se não tiver água no São Francisco, vai ter a discussão novamente para baixar para 650, para 600, para 550, para o que for. Porque no caso contrário, se não tiver água e tiver a ordem para soltar 700, soltar 700, 900, vai secar o rio. E eu tenho certeza que esse comitê vai voltar a se reunir e não vai ter essa possibilidade. Vai se explorar volume morto de reservatório, vai fazer tudo que for necessário para cumprir a resolução, tá? Então, eu encerro a reunião. Que usar volume morto também vai correr você já falou o suficiente, você já falou, você teve voz, todo momento da reunião, como usuário qualificado você falou, e nós respeitamos sua posição, tá? Então, respeite a posição também das outras pessoas. Você teve voz e falou o que você achou que era necessário. Pronto. Então, não estou cortando sua palavra. Então,
eu encerro a reunião aqui e me sinto na condição de dizer que não vai ter recomendação da agência, porque principalmente não tem consenso entre os órgãos gestores. Muito obrigado.